calcular lá o valor de S, certo? Então, basicamente, o que eu vou fazer é uma rotação dos elementos em cada um dos processadores. Então, vocês têm que lembrar lá da operação de rotação no linear array, que é basicamente você vai empurrando para o lado, a cada time step você vai empurrando um elemento para o lado lá, até, e desse processador aqui você vai mandando ao contrário, até todos os processadores terem visto todos os elementos que estão armazenados nos outros processadores. E aí a gente vai fazer essa rotação juntamente com o identificador de cada processador que tinha o elemento original, para que possa ser feito o cômputo então desse valor de S. Então, o que cada um dos processadores vai fazer? Então, lá um processador PI que está na primeira metade, então aqui deveria ser N sobre 2, deixa eu colocar aqui N sobre 2. Então, para um processador que está na primeira metade da minha lista, então para cada elemento identificador do processador que contém esse elemento recebido, ele vai verificar lá, o elemento estava no processador da metade superior, lá estava na outra lista, e esse elemento é estritamente menor do que o elemento que eu tenho. Se sim, então eu vou incrementar o valor de S, certo? Porque para esses caras aqui eu quero saber justamente, então para um processador que está na metade inferior do vetor, eu quero saber quantos elementos lá na outra lista, então o identificador tem que ser maior do que n sobre 2, são estritamente menores do que o valor que eu tenho. Então, se satisfazer esses dois critérios, você incrementa lá o valor de S. Aí, para um processador que está na metade superior da lista, para cada elemento identificador do processador que contém esse elemento aqui recebido, ele vai olhar lá, o identificador é de um processador que estava lá na metade inferior da lista. Se esse for o caso e o elemento for menor ou igual ao xi, então esse cara aí vai estar na lista lá de elementos que são menores ou iguais que eu, e então eu tenho que estar na frente dele, então vou incrementar o meu valor de S. Então, basicamente, calcular o valor de S é rotacionar todos os elementos e aplicar essas regras aqui, dependendo se você é um processador que está lá na primeira metade, você vai usar essa regra. Se você for um processador que está na segunda metade, você vai usar essa regra aqui para incrementar o seu valor de S. E aí vamos fazer então a análise de tempo do algoritmo. A fase de divisão e conquista agora vai ter um tempo de n sobre 2, certo? Então estou resolvendo dois subproblemas de tamanho n sobre 2. Então os primeiros n sobre 2 processadores ordenam recursivamente seus elementos, e os n sobre 2 elementos superiores fazem o mesmo. Só que como agora essas coisas estão sendo feitas em paralelos, então eu só vou contar uma vez o tempo para se resolver o problema de tamanho n sobre 2. Ao contrário do que a gente tinha no modelo RAM, onde eu ia multiplicar isso aqui por 2, porque eu tenho um processador só, então eu ia ter que resolver com esse único processador esses dois subproblemas. Mas agora esses dois subproblemas estão sendo resolvidos em paralelo. Então por isso que eu só estou contando uma vez o tempo para se resolver um subproblema de tamanho n sobre 2. Depois, na fase de combinação, a gente tem o tempo da rotação, que é linear no número de elementos. Então, a relação de recorrência que descreve o tempo desse algoritmo para se resolver um problema de tamanho n, eu vou gastar o tempo para se resolver um problema de tamanho n sobre 2 mais θ de n. E a solução dessa relação de recorrência é θ de n. Então, é um algoritmo linear em relação ao número de dados. O custo dele, então, eu tenho n processadores, o tempo é θ de n, então o custo vai ser θ de n ao quadrado, que é maior do que o custo no modelo RAM, que é n log n, certo? Então esse algoritmo ele não é custo ótimo. Ele tem um tempo menor, mas não é custo ótimo. E aí algumas observações é que tudo bem, a gente viu um algoritmo bacana que utiliza essa ideia do merge sort no linear array, mas a gente viu um algoritmo que é muito mais simples e que provavelmente é tanto mais simples de implementar quanto provavelmente o tempo dele ia ser menor na prática, que é um algoritmo que faz aquela simulação lá do input based. Você simula, você está recebendo cada um dos elementos um por vez. Então, cada um dos processadores ele só ia passar para frente os elementos que são maiores do que o que ele tem na mão. Então, o primeiro processador ele ia pegar um elemento, e esse aí é o menor dele, e aí ele recebe um próximo elemento da entrada, aí se for menor
ele repassa esse elemento que ele tinha antes para frente e fica com o menor, certo? Então o primeiro processador sempre vai ficar com um menor elemento. O segundo processador, como ele só vai ver os outros elementos que não são os menores, mas ele vai usar a mesma regra, só vou guardar o menor elemento, vou passando os outros para frente, ele vai ficar com o segundo menor elemento. Então a gente tem um algoritmo que a gente viu anteriormente que simulava essa técnica input base, que tem o mesmo tempo, que é linear, só que é muito mais simples. E aí aqui tem um detalhe que deve ser levado em consideração na implementação desse algoritmo, conforme a gente viu, é que as rotações nas chamadas recursivas devem ser feitas somente para o grupo de processadores que estão envolvidos naquela chamada recursiva, certo? Eu não vou fazer uma rotação entre todos os N processadores em cada uma das chamadas recursivas. Só nessa última, né, na última volta, na primeira chamada recursiva, na última volta lá em cima é que você faz uma rotação de todos os processadores com todos os elementos, mas nas demais chamadas recursivas você vai fazer a rotação somente para os processadores envolvidos naquela determinada chamada recursiva.